É isso, semana começa quentíssima, fervendo. A gente que tem acompanhado aí essas investigações da Polícia Federal em relação à existência de uma ABIN paralela. Muito se fala de quando que essa operação vai chegar na família Bolsonaro. Chegou hoje a operação da Polícia Federal na casa do vereador do Rio de Janeiro, filho de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Ele foi alvo da Polícia Federal nesta manhã. Os agentes estão cumprindo mandados de busca e apreensão contra suspeitos de receberem informações da ABIN paralela no governo Bolsonaro. Segundo essas investigações, a agência foi usada para monitorar adversários políticos. O então diretor Alexandre Ramagem teria utilizado o cargo para incentivar e encobrir o uso de um programa espião que permite o monitoramento de geolocalização de celulares em tempo real. Ramagem também já foi alvo de busca e apreensão na última quinta-feira. O atual deputado federal teve computadores, celulares, pendrives apreendidos em endereços dele. Hoje, as informações que a gente tem recebido é que também já levaram computadores de Carlos Bolsonaro, que estavam no gabinete dele. Ainda não temos detalhes do que foi levado da residência dele. Essa operação segue em andamento. Vamos até aqui ler a nota da Polícia Federal a respeito dessa operação de hoje, né? Qual é exatamente o foco da Polícia Federal nessa manhã? São mandados de busca e apreensão na continuidade da Operação Vigilância Aproximada, que é essa operação que falamos que aconteceu na semana passada contra Ramagem, e hoje o objetivo é investigar se realmente essa ABIN paralela se instalou com esse objetivo, né? De monitorar ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas. O que eles dizem que nessa nova etapa, a Polícia Federal busca avançar no núcleo político, identificando os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente no âmbito da ABIN. Isso por meio de ações clandestinas. Nessas ações, segundo o relatório aqui da Polícia Federal, nessas ações eram utilizadas técnicas de investigação próprias das polícias judiciárias, sem, contudo, qualquer controle judicial ou Ministério Público. A nota da Polícia Federal, emitida agora há pouco, traz também a informação de que os investigados de hoje, e aí no caso estamos falando de Carlos Bolsonaro, podem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados pela lei. Esse é o conteúdo até agora divulgado pela Polícia Federal em relação a essa operação contra Carlos Bolsonaro. Vamos lá, Josias, começo com você. Qual é o impacto dessa operação na família Bolsonaro, em especial no Carlos Bolsonaro, que sempre foi um personagem muito comentado quando se falava justamente sobre investigações paralelas, sobre justamente esses bastidores da família Bolsonaro? Com essa operação da Polícia Federal relacionada ao Carlos Bolsonaro, o caso ganha mais lógica, né? Porque estava claro que todo o material coletado, colecionado pela ABIN paralela, por esse esquema de espionagem ilegal, tinha como destinatário o Bolsonaro. Então, não existiria essa estrutura clandestina, senão para atender aos interesses do Bolsonaro. E quem geria informações subterrâneas em nome do Bolsonaro era justamente o Carlos Bolsonaro, que é um administrador, ainda hoje, da rede de ódio que está a serviço do pai nas plataformas digitais. Todo escândalo tem um prazo de maturação, né? Nesse caso da espionagem bolsonarista, tinha pus no fim do túnel, pelo menos desde 2020. Em março daquele ano, março de 2020, o ex-ministro palaciano Gustavo Bebiano revelou o plano do Carlos Bolsonaro para criar uma ABIN paralela. E ele usou exatamente essa expressão, ABIN paralela. No mês seguinte, o próprio Bolsonaro declarou, numa reunião ministerial, em abril de 2020,
que dispunha já de um sistema de inteligência particular. E só agora, com 4 anos de atraso, a Polícia Federal tocou a campainha dos endereços do Carluxo, como o Carlos Bolsonaro é chamado na intimidade. O Bolsonaro está esperando na fila, mas esse inquérito não fará sentido se não chegar a ele, e certamente chegará. O Bebiano morreu poucos dias depois de jogar os planos do Carlos Bolsonaro no ventilador. E depois disso, depois de março de 2020, essa engrenagem de informação do Estado, ela foi desvirtuada para perseguir adversários e proteger a família real. Além de bisbilhotar desafetos do Bolsonaro, a ABIN foi acionada para socorrer o primogênito Flávio Bolsonaro na encrenca da rachadinha e o novato Jair Renan num escândalo de tráfico de influência aqui em Brasília. Essa presença do Carlos Bolsonaro no inquérito sobre a BIM paralela, que foi a presença avalizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ganha o noticiário menos de 24 horas depois do Bolsonaro ter declarado numa live, agora no domingo, que essa tal ABIN paralela é uma ficção, que não existiu, e que o Ramagem, o Alexandre Ramagem, que era a estrela do escândalo até a semana passada, o ex-chefe da ABIN, que é um sujeito extraordinário. Essa manifestação do Bolsonaro, por uma ironia do destino, foi feita lá em Angra dos Reis, onde ele tem uma casa de veraneio, e está lá, tirando férias do seu ócio, na companhia dos filhos, o Flávio, o Eduardo e o Carlos Bolsonaro. É uma boa hora para a família fazer uma reunião na praia para discutir esse problema, né? Então, Fabiola, quando você diz, qual é o problema para a família Bolsonaro? Quando chega a família Bolsonaro, a Polícia Federal injeta lógica na investigação. Na semana passada foram varejados lá os endereços do Alexandre Ramagem, e esse material coletado clandestinamente, na época em que o Ramagem chefiava a BIM, tinha como destinatário o Bolsonaro e o Carluxo. Então ficou mais lógica a investigação. E com o envolvimento de pai, filhos, o clã Bolsonaro gabaritou nesse escândalo da BIM. Então é preciso agora providenciar as punições, né?